sem dizer quem são os bárbaros, né? Mas a gente sabe quem são, né, Plátano? Os bárbaros é o Estado brasileiro que foi lá e destruiu o Caldeirão também lá na região. Então, veja, o nome é esse, do Rio e da Serra. Entre o Rio e a Serra, aqui, em 1919, eu ainda não cheguei ao campo, que é 32, aconteceu uma grande seca. E Epitácio Pessoa, que era o presidente nordestino, resolveu fazer uma política de açudagem. E esse lugar ia ter, na época, um açude, o açude do Patu, que o projeto inicial era 3 vezes maior do que esse. Começou as obras e não concluiu. Isso aqui foi abandonado no final de 2022 e o mato invadiu. Quem fez esse casarão? Os ingleses, uma empresa chamada North Griffith Company Limited. Pode ver que o teto dela é caído, como se fosse para neve. E o alpendre é da fazenda. Então nós temos aqui um documento arquitetônico, o padre Anastácio, doutor Natanael, Fábio, Matias, que mostra a mistura de uma arquitetura na época da política da açudagem. Cuidado, professora. Que tem aí um buraco. Então veja, lá em frente ao cemitério tem uma ruína toda gótica, com as ogivas góticas, doutor Natanael. Uma vez eu estava em Londres, fui conhecer Londres quando eu pude lá no passado, e eu cheguei perto lá da ponte lá, vi uma construção quase igual, eu só filmei. A mesma arquitetura. Eles fizeram a casa elétrica que gerava eletricidade a vapor, é totalmente gótica. Eu não estou dizendo isso para dizer que o gótico é a melhor coisa do mundo, e nem porque é inglês. Mas, olha, eles vêm para cá. Eles vêm para cá e ainda impõem a arquitetura dele, mas é arquitetura. E isso é riqueza histórica, né, padre? Porque, cuidado, não deixa aí, pessoal, saiu de perto esse negócio. Então, veja, gente, aqui morreu tanta gente, o martírio foi tal que a nossa cultura ocidental cristã, quando há um martírio muito grande, é costume nosso a gente canonizar popularmente. A menina Benigna, lá em Santana do Cariri, padre, ela foi esfaqueada para se livrar de uma violência. São Sebastião está lá, com um monte de flechas. Aqui, gente, morreu tanta gente, foram enterrados em valas no cemitério, que vocês vão conhecer, e enterravam de 40, segundo o depoimento dos sobreviventes, que as pessoas acreditam, não é de hoje, não é desde a época lá, que elas são santas. Estão do lado de Deus, com o poder de, se um pobre estiver passando fome e pedir que ela ajude a ganhar um emprego, a pessoa consegue um emprego para ela. Se a pessoa quer passar num concurso, pede as graças, doutor Natanael, e passa. Então veja, vocês vão ver domingo pessoas colocando água nas cruzes, botando pão, né, padre? Botando pão, teoricamente alimentando quem morreu aqui. Agora, qual a importância disso aqui? Tentar apagar isso aqui. Precisa de uma luta popular, né? Envolvendo a sociedade civil. Tivemos um padre aqui chamado Albino Donati, um padre ativista, militante, um padre que eu vejo hoje um exemplo na linha dele, o padre Anastácio. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele, pelo ativismo dele, muito humanista, muito também preocupado com que o bem se realize para todos e no presente. Cada bem dizia para mim assim, não, a gente quer a igualdade agora, a gente quer agora, o céu é agora. E se tiver céu lá, exatamente. Então veja, gente, esse documento, que esse lugar é muito importante porque mostra como era a relação dos que tinham poder econômico, que geralmente na época, pela política das Seis Marinhas, eram brancos e portugueses. Hoje nós somos mestiços deles, com os negros e com os índios. Essa é a nossa riqueza, nossa grande particularidade, que está no nosso DNA, na nossa culinária, no nosso português, nas nossas lendas, né, padre? Essa é a particularidade do Brasil, essa diversidade única, que é a nossa maior riqueza. Então aqui, essa gente, com base na teoria da eugenia, foi concentrada, presa, explorada em trabalho escravo e morreram aos milhares. As crianças de sarampo, isolamento total, e ninguém vê aqui, solta, ajude, não. Isolados. Entrou, não sai. Era como o inferno de Dante. Quem for ler a Divina Comédia, antes de entrar no inferno, tem uma inscrição assim: ao passar por essa porta, abandonar em toda esperança. Era mais ou menos isso, doutor. Eles vinham com esperança de comida e trabalho. Inclusive, padre, no Jornal Povo de 1932, de abril, eles atraíram as pessoas aqui dizendo que a barragem ia voltar. Eu tenho um jornal. Atraíram
Quando entravam, como o senhor disse, não saíam. E morreram aos milhares. Getúlio Vargas tem ali o discurso dele, ele diz, numa prestação de conta em Fortaleza, padre, está ali, e eu tenho um discurso que foi publicado no Diário da União da época, está ali, doutor Nathanael. Inclusive, ele disse que pelos 7 campos passaram 1 milhão de pessoas. Então, para os jornais da época, eles dizem que somando os 7 campos, só dava 104 mil. Você sabe que a verdade é uma coisa que é muito difícil de ser encontrada. Agora, ele prestou conta, ele queria mostrar que era herói, um ano depois Que fez um bem, né? Que fez um bem. Do América de Almeida era isso. E Né? que fez um era bem. o humanismo. Sim. E o humanismo, né? Esse humanismo aqui para totalmente desumano, né, padre? Totalmente, né? Aí veja, gente, praticamente vocês estão num lugar, ele é tombado a nível municipal, o tombamento se deu graças à sociedade civil, foi um movimento popular. Aqui na nossa cidade é uma característica muito interessante. Quem deu iniciativa foi a própria sociedade civil. Artistas, poetas, teve o padre Albino, que o padre Anastácio conheceu bem, que criou a caminhada da seca a partir da devoção que já existia. Primeiro, o povo, naturalmente, canonizou as almas. Ele não inventou, ele só organizou. Ele organizou e de uma maneira brilhante. Tanto que a caminhada hoje tem projeto de lei para virar patrimônio imaterial do Ceareal, né? Exatamente porque eles consideram algo tão tradicional hoje como a festa de Santo Antônio, tradicional e com pertencimento de toda a comunidade. No geral, gente, o que eu posso falar é isso. Se quiser fazer alguma pergunta específica, eu faço. A gente tem uma pesquisa bem interessante sobre isso, longa, né? A ponto de eu ter chegado aí, eu estive na Polônia, em Auschwitz, exatamente porque eu queria descobrir o que podia ter de comum entre os campos de concentração nazista e os campos aqui. Estive em Berlim, o memorial dos judeus do Holocausto, que tem uma praça no centro de Berlim. Mas eu fui lá, padre, eu queria saber o que pode ter em comum. É isso. Gente, à vontade para fazer perguntas, é um prazer. Você achou em comum? Vai bate na madeira. Ei, padre, bate na madeira para não dar azar, isso, né? Veja só, o que achou de comum? Gente, o que há de comum não existe uma influência direta. É a tese da eugenia. A tese da eugenia é uma tese criada pela Europa no final do século XIX para poder invadir os países mais pobres, invadir a África e dominar tudo e poder matar à vontade, porque o que eles estão matando não é gente, é uma sub-raça que não é europeu. Por exemplo, aí a eugenia está lá em Hitler, que inclusive ele mandava exterminar quem nascesse com problema físico, problema mental, isso está aí. Hitler não precisa nem explicar no nazismo. Mas aqui onde é que você encontra a eugenia? Se qualquer um de vocês, quando sair daqui de direção celular, abrir o livro Os Sertões de Euclides da Cunha, nas notas preliminares, na primeira página, que se diga, isso não tira a grandeza dos sertões, apesar de ter essa eugenia que era moda na época, era moda até, não tira, é o maior livro, na minha opinião, da literatura brasileira. Eu li várias vezes, estou dizendo aqui para comer, não concluir, é um clássico. E Larissa é um cearense que era no Bico Conselheiro, que foi para lá, para o sertão da Bahia. Já estive lá, na beira do Vaza Barris, em Canudos, já estive lá. É a união da Bahia com o Ceará aqui. Nós estamos muito perto, né? Então, né? E então vejam, veja só, pessoal. Aqui, o Euclides da Cunha diz nas nossas preliminares, em linhas gerais, que nós estamos fadados a desaparecer, porque é o destino das sub-raças. E vamos dar lugar para a civilização que vai vir, que é europeia. E ao longo do livro ele cita, se você pegar em PDF e pesquisar a palavra raça, tem inúmeros. A descrição dele, de Antônio Conselheiro, é de um louco. Aí ele diz, ele é assim porque o fato de ser mestiço tem doença mental naturalmente. Rapaz, a descrição dele, de Antônio Conselheiro, é assustadora. Mas o interessante dos sertões é que à medida que ele vai vendo os sertanejos com foice, com enxada, espingarda de soca, venceu o exército, 4 campanhas, aí no final ele conclui assim, ele conclui lá no final, mas Canudos não se rendeu, eram só 4 que restavam, e ele passou, é interessante, padre, ao longo do livro, se você ler, vai prestar atenção que ele vai admirando cada vez mais esse povo, o povo mestiço, o povo, e vencendo todo mundo, lá no final ele se torna nosso sonho, chega a dizer assim, que o povo do litoral
neurastênico, tem que ter a força do povo do sertão. Ele, naturalmente, a vivência que ele teve em Canudos, provou a ele mesmo que ele estava errado e ele não assume, mas a maneira que ele vai falando do Nordeste brasileiro, né? Ele fala que nós estamos sob raça. Marechal Rondon, quando esteve aqui, a mando de apitar as pessoas, eu tenho um relatório original, publicado no Diário da União da época, ele descrevendo na Antena do Sertão, até chegar aqui, ele contabilizou aqui todos os casarões, quanto tempo restava para terminar, quanto gastaram, quantos contos de réis. Quem quiser esses documentos, eu tenho. Peço ao padre Anastácio que eu mando para o senhor, manda para eles. O senhor pode pedir que eu mando para o senhor manda para ele. Então, gente, a eugenia. O próprio Rodolfo Teófilo, que foi um grande defensor do povo pobre, que escreveu A Fome, 2 grandes relatórios, e era um ativista cultural, um homem muito interessante, intelectualmente e humanista, padre, que lutava em favor dos desfavorecidos. No relatório dele, sobre o campo de concentração, sobre a seca de 15, ele tem um relatório, além do livro que ele escreveu. Ele diz lá, no momento, criticando que o povo é sujo, que o campo de matadores fedia muito. Aí ele diz assim, num parágrafo, mas o que esperar de uma sub-raça? Mas era comum a discriminação e a eugenia, certo? A eugenia, porque na visão de quem botou a esposa do pessoal aqui, não era a gente. Não pode morrer, jogar na vala. O cemitério amanhã não tem ninguém identificado. O único sobrevivente aqui, que foi o Sr. Joaquim Barbosa, padre, eu fui entrevistar lá no sítio, ele já morreu também, com 100 e poucos anos. Aí eu digo, Sr. Joaquim, seu pai está enterrado onde? Está lá no cemitério. Aí eu falei, o senhor já foi lá depois que o senhor veio morar aqui? Não, fui não. Aí eu marquei um dia, o trouxemos aqui, ele veio, ele mostrou o lugar onde o pai foi enterrado chorando. Está no documentário, ele mostrou uma bengalinha dele, que ele tinha 100 anos. Meu pai foi aqui, gente, só tem a cruz. Ali, segundo o sobrevivente, de cada vara daquela, no mínimo 40 pessoas. E com o tempo passaram a enterrar o povo no meio do mato mesmo, porque como o governo mandou tirar o fígado para ver se tinha sido febre tifoide, a nossa cultura, até mesmo quem não tem religião, ela tem uma força cristã tão grande, que mesmo as pessoas que nem têm religião, pensam 2 vezes em tirar um fígado, em doar um órgão, a força da cultura ocidental. Mesmo quando não tem religião. Você tem um tabu de, vai tirar meu fígado, aí enterrava no meio da mata. Aqui está enterrado dentro de pouco tempo, para não tirar o fígado. Então, gente, respondendo a pergunta, a primeira foi essa, mais alguém quer? Agora eu quero perguntar o que o senhor achou de diferente